Ok, então já está gravando. Então, bom dia a todos aí mais uma vez. Então, nessa aula, nós vamos introduzir a noção do que mais tarde vai se transformar na função de onda das partículas. E a ideia vai ser estender, então, tudo primeiro aqui vai ser bem qualitativo novamente, mais para frente só que a gente vai formalizar isso dentro da teoria quântica, mas a ideia aqui é estender a analogia que o Planck fez entre ondas eletromagnéticas, associando, então, as ondas eletromagnéticas a uma partícula, que seria o fóton, né, as ondas teriam energias quantizadas, e o nome desse quantum de energia é o fóton, que então é uma partícula de luz. Estender isso para não só para o fóton, mas para todo tipo de partícula. Então, se uma onda tem a ela associada uma partícula, a ideia, então, que começou com de Broglie, é que a toda partícula também estaria associada uma onda. Né? Essa relação não deveria ser específica do fóton, mas deveria se aplicar para todas as coisas. Né? Então, é isso que a gente vai chamar de ondas de matéria. Então, a uma onda a gente associa uma partícula, agora a matéria, que é uma partícula, a gente também vai associar uma onda. Então, essa ideia, né, de dualidade onda-partícula, ela aparece com de Broglie, e ele depois ganha o prêmio Nobel, né, de Física por essa contribuição. Diga. Ok. Então, qual que é a ideia do de Broglie? Né? Então, a hipótese de Planck é que você tinha uma onda eletromagnética, então uma onda é caracterizada por uma frequência que, né, que dá a velocidade com que as oscilações ocorrem dentro dessa onda, e um comprimento de onda, né, que é a distância, se você tira uma foto da onda, a distância entre dois máximos é o comprimento de onda. Então, essas duas características foi associada a uma partícula, que é o fóton. A energia dessa partícula é hν, então depende da frequência, e o momento dessa partícula é h sobre lambda. Então, depende do comprimento de onda. Então, frequência está associada com energia e momento com o seu comprimento de onda. Então, da onde vem, vamos lembrar só da onde vem esse... Então, E igual a hν é a quantização de Planck. Da onde vem essa relação de momento com comprimento de onda? Ela vem do fato de que, por fóton, E igual a P vezes C. Então, o momento é energia dividido por C, e μ sobre C é lambda, certo? Então, você tem essas duas relações. Então, o que de Broglie falou é o seguinte: vamos inverter essa ideia. Então, a cada partícula que tem uma certa energia E e um momento P, a gente associa a essa partícula uma onda, cuja frequência vai ser E sobre H cortado, e cujo comprimento de onda vai ser H sobre P. Tá? Então, só revertendo isso aqui. E isso que parece ser uma coisa assim, super chutada, né, do nada, né, só quis estender esse conceito para outras partículas, acabou se revelando super importante. Então, vamos só, para a gente ter uma ideia do que tipo de onda está associada à partícula, vamos fazer dois exemplos que são para a gente ter uma ideia desses números. Né? Então, imagina primeiro uma coisa bem macroscópica. Né? A gente pega uma partícula que tem uma massa de 1 quilo, tipo uma bola, né? Quase como uma bola de futebol, que está andando a uma velocidade de 10 metros por segundo, e vamos ver que tipo de onda está associada com essa partícula, né? Com essa coisa grandona. Então, olha só, o momento é massa vezes velocidade, então... aqui, desculpa, deixa eu ver, 1 quilo é 10 quilos? 1 quilo, né? Aqui está errado, é 1 quilo só. Não, aqui eu já multipliquei, desculpa. Massa vezes velocidade é 1 quilo vezes 10 metros por segundo, então dá 10 quilograma metro por segundo.
certo? Aqui já é o valor do momento. E, portanto, a energia cinética dessa partícula é mv2 sobre 2, então, novamente, massa, que é 1, v ao quadrado 100 dividido por 2 a 50 joules. Então, essa partícula tem esse momento, essa energia. Então, qual seria a frequência de oscilação da onda associada a ela? Então, é E sobre H cortado, E sobre H, 50 dividido pela constante de Planck, que dá esse valor de 10 a 34 Hz, é uma frequência altíssima. E o comprimento de onda, H sobre P, fica 10 a menos 35 metros. Então, um comprimento de onda assim, extremamente pequeno, que a gente vai depois comparar com coisas mais microscópicas para ver o que acontece. Tá, então, uma coisa macroscópica vai ter onda associada a ela de comprimento de onda extremamente pequeno. Agora, vamos pensar num elétron. Então, se você tiver um elétron agora com 100 eletronvolts, então um elétron que foi acelerado por uma diferença de potencial de 100 volts, a energia final dele é 100 eletronvolts, e a sua massa aqui é 9,1 10 a menos 31 quilogramas. Então, transformando essa energia em joule, 100 eletronvolts vezes 1,6 10 a menos 19, então dá 1,6 10 a menos 17 joules. E o momento, aqui novamente estou pegando a expressão clássica, não estou fazendo correção relativística, só para a gente ter uma ideia das ordens de grandeza, é raiz de 2ME, né, a energia é P2 sobre 2M, quando a gente resolve o momento. Então, é raiz de 2, massa, energia, isso aqui vai dar 5,4 10 a menos 24 quilogramas metros por segundo. Então, se você comparar esses valores aqui de energia, né, 10 a menos 17, 10 a menos 24 por momento, o que a gente tinha antes, são valores muito menores, né? Então, a frequência, E sobre H cortado, dá 10 a 16 Hz, e o comprimento de onda, H sobre P, dá 1,2 10 a menos 10 metros, que é 1,2 Angstrom. Então, isso aí já são coisas bem mais razoáveis do dia a dia, né, do mundo atômico. E, em particular, se você pegar um cristal típico, aí, não vi alguns, o espaçamento entre planos cristalinos é da ordem de alguns angstroms. Tá? Então, se eu pegar, fazer um experimento de interferência com elétrons a essa energia e jogar esses elétrons num cristal que tem planos cuja distância da ordem do comprimento de onda dessa onda eletrônica, eu devo ser capaz de observar interferência, difração entre partículas. A gente vai falar bastante disso, vamos ver o que isso significa, mas a ideia seria que a gente poderia comprovar essa ideia de que existe uma onda associada aos elétrons. Tá? Então, a aula de hoje é sobre isso. Então, a gente vai falar bastante sobre interferência, sobre ondas, esses experimentos de difração, e eu vou mostrar alguns resultados de experimentos que seriam, experimentos de difração que a gente faz com onda, é bastante conhecido, mas a gente vai ver que existe interferência, ou difração com partícula. Então, confirmando essa ideia que tem uma onda associada a ela. Então, antes de chegar lá, deixa eu falar um pouquinho sobre interferência. Então, imagina o seguinte, se eu tenho, vamos considerar duas ondas que interferem para entender que tipo de padrão a gente espera desse processo. Então, primeiro, eu vou pensar em coisas que são ondas que se movem no plano. Imagina, por exemplo, ondas no mar, que você tem a superfície do mar e a onda se propagando. Então, aqui, essa primeira onda, então, ela depende de x e de y, porque a gente está olhando isso no plano, mas a forma da onda é isso aqui, é uma amplitude A, cosseno de kx menos ômega t. Então, o que significa isso? Primeiro, a onda, a forma funcional dela não depende de y. Então, dado um ponto no plano, o valor de x desse ponto determina completamente a onda, ela é invariante em y.
Então, aqui, ó, o que eu estou desenhando com essas barrinhas seriam, por exemplo, as cristas das ondas, onde a onda tem o seu máximo. Então, tem um máximo aqui, tem um máximo aqui, aqui e aqui, e esse negócio está se propagando, ele está se deslocando no plano na direção de x positivo. Então, a distância entre os máximos da onda é o comprimento de onda, que às vezes a gente também escreve dessa forma 2π sobre k, então k é chamado de número de onda, tá? Mas ele tem a mesma informação que o comprimento de onda, é só uma outra maneira de escrever isso daqui. Então você vê, por exemplo, se a gente olhar para a forma desse cosseno, imagine que a gente faz uma foto dessa onda em t igual a 0. Então esse ômega-t desaparece. Então em t igual a 0, isso é um cosseno de kx. Então em x igual a 0, o cosseno vale 1, então imagina que aqui eu tenho x igual a 0, eu estou no máximo da onda. E quando que eu vou ter o próximo máximo? É quando x for 2π sobre k. Aí eu tenho o cosseno de 2π, que é 1 de novo. Então, por isso que esse espaçamento entre os máximos é 2π sobre k, e isso é por definição, o comprimento de onda. Agora, se nós fizermos o contrário, né? Vamos olhar para essa onda. Eu vou olhar isso aqui, a dependência temporal dessa onda. Então, eu fixo um valor de x, por exemplo, x igual a 0. Esse ponto aqui é x igual a 0. Então, some esse cara e eu fico com cosseno de ômega-t. Então, se eu olhar no ponto x igual a 0, então eu fico focado aqui e deixo o tempo passar, o que eu vou ver é que isso aqui é um cosseno de ômega-t, então em t igual a 0, o cosseno vale 1. Quando t for π sobre 2 ômega, isso aqui dá um π sobre 2 e eu passo por um 0. Depois, quando t for π sobre ômega, o cosseno vale menos 1, então a onda está no seu ponto de fundo. E quando t for 2π sobre ômega, ela volta para cima. Então, em cada ponto de espaço, eu vejo essa oscilação acontecendo e o tempo que demora para uma volta completa é 2π sobre ômega, que é o período, então, de oscilação da onda. Tá? Então, se a gente olhar um filminho disso aqui, a gente pode imaginar que essas cristas de onda vão se deslocando para a direita, né? Então, onde era um máximo, o ponto de máximo muda de lugar, naquele lugar a onda baixou, e é como se fosse uma onda do mar, realmente, né? Uma sequência de máximos de ondas se deslocando no mar de forma uniforme. Eu vou tentar ver, então, como que uma onda desse tipo interfere com uma outra onda que é a mesma coisa, só que está na direção y. Tá? Agora, essa onda ψ2, o valor da amplitude da onda só depende de y, não depende de x. Então, é uniforme em x, mas varia com y. E de resto é a mesma coisa. É o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência, só que uma onda está indo para cá, a outra está indo para cá, elas vão se encontrar e vai acontecer alguma coisa, a gente quer ver o que dá desse resultado das duas ondas interferindo. Então, o que a gente faz? A gente soma as duas ondas, né? São duas ondas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, a onda total, ou a onda resultante, ψ1 mais ψ2, vai ter esse formato aqui. Tá? Vamos fazer essa conta para entender como é que a gente chega na expressão. É bem simples, mas depois a gente faz uma figurinha para entender o que essa coisa que agora envolve x e y significa. Então, vamos fazer primeiro a conta. Então, qual que é a álgebra disso aqui? É usar essa expressãozinha, né, que cosseno de U mais cosseno de V é 2 vezes o cosseno de 1 mais V sobre 2, vezes o cosseno de 1 menos V sobre 2. Então, está aqui as nossas duas ondas. Então, eu escolhi ondas idênticas, né, a mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, a mesma frequência, para fazer um exemplo simples. Então, a amplitude fica em evidência. Cosseno aqui, isso aqui seria o U, isso aqui seria o V. Então, o resultado é 2 vezes o A, o cosseno da soma dos argumentos dividido por 2, vezes o cosseno da diferença dos argumentos dividido por 2. Então, você vê, no primeiro termo, eu vou ter os K's, né? Fica, o K põe em evidência, fica x mais y dividido por 2, que é esse cara aqui de baixo, e a parte temporal é essa soma, né? Menos ômega t
dá menos 2 ômega t, o 2 cancela e dá o próprio ômega t aqui. No outro cosseno, é a diferença, então agora os ômega t's cancelam, né? Fica menos ômega t, menos com menos dá mais, e eu fico com k, x menos y dividido por 2. Tá? Então, a onda resultante tem essa cara um pouquinho mais complicada, mas ainda assim ela tem uma dependência de x e y razoavelmente simples, né? Só depende da soma e da diferença. Essa parte aqui carrega a dependência temporal, enquanto que essa parte é uma parte mais estática, que não muda com o tempo da onda. Certo? Então vamos ver o que a gente tira de informação dessa soma aqui. Então está aqui de novo. Então a onda resultante dessa forma. Então vamos ver, ó. Vamos considerar. Então eu tenho o plano x e y. Eu vou considerar nesse plano algumas linhas especiais onde essas coisas se simplificam. Então vamos olhar uma linha onde x igual a y, seria então a diagonal do plano, só que a gente vai ver que essa diagonal pode ser repetida. Então vamos fazer isso aqui, depois eu mostro a figurinha. Vamos supor que o y, eu vou só olhar para valores dessa onda, onde o y é igual a x mais 2π sobre k vezes n, ou seja, mais lambda n, tá? Onde lambda é o comprimento de onda de cada uma dessas partes. O que acontece ao longo dessas linhas aqui? Então, olha, eu vou ficar com x mais y, que fica como y é igual a x. Então, o primeiro termo de y é igual a x. Então, eu vou ter x mais x sobre 2, que é um kx. É esse cara aqui. O ômega t eu já puxei para cá. E eu tenho esse outro termo, né? Então, y é igual a x mais n lambda, ou 2π n sobre k. Então, ó, coloca aqui essa parcela. Então, y é igual a 2nπ sobre k. Então, o 2 vai cancelar com esse 2 aqui, o k vai cancelar e vai ficar nπ. Então, só dessa segunda parcela sobra nπ. Então, eu fico com cosseno de kx menos ômega t mais nπ. E nesse cara aqui, que é o termo que não depende do tempo, x menos y, você vê, quando eu colocar y igual a x, o x cancela, então sobra só a segunda parcela, onde novamente cancela o k, cancela o 2 e fica nπ. Vai ficar um sinal de menos, mas o cosseno é uma função par, então cosseno de menos nπ é igual a cosseno de nπ, então dá isso aqui. Então, o cosseno de nπ, então vamos abrir esses cossenos, né? Cosseno de nπ é mais ou menos 1, né? Quando n é par, o cosseno é 1, quando n é ímpar, o cosseno é menos 1. Mas eu tenho um outro cosseno de nπ que vai vir daqui. Então, se a gente abrir esse cosseno como cosseno de A mais B, fica ó, cosseno A, cosseno B. Então, o cosseno A está aqui. Cosseno de nπ com cosseno de nπ dá um cosseno ao quadrado de nπ, que é 1. Não sobra nada. E a parte seno A, seno B dá zero, porque seno de nπ é zero. Tá? Então, abrindo isso aqui em cosseno de A mais B, a gente vê que isso aqui realmente fica simplesmente 2 vezes A cosseno de kx menos ômega t. Então, nessas linhas especiais, x igual a y, o resultado da soma das ondas é uma onda que tem o dobro da amplitude da linha original. Ou seja, elas se somam. Eu tenho o que a gente chama de interferência construtiva e a onda dobra de amplitude. Então, deixa eu já mostrar uma figura com essa parte aqui, a gente vai voltar nela. Então, por exemplo, aqui está o plano XY. Então, eu tenho as ondas aqui vindo para a direita, as ondas 2, e as ondas do tipo 1 subindo, né, na direção de Y positivo. Então, elas interferem. E vamos olhar, então, primeiro aqui para a linha x igual a y, que é essa linha primeira. É um caso particular desses daqui com n igual a 0. Tá? Mas isso vai se repetir depois. Então, ao longo dessa linha, as ondas se somam. Então, aqui é como se eu tivesse uma onda
acontecendo, se a gente pudesse olhar de cima, a amplitude é 2A. Então, quando eu estou no máximo, ela é 2A, depois ela passa para o zero, fica menos 2A e sobe de novo. Então, ao longo de toda essa linha, eu tenho uma amplitude dobrada. E isso se repete a cada comprimento de onda. Então, eu posso deslocar isso aqui para n igual a 1, n igual a 2. Você vê que a distância entre elas é exatamente um comprimento de onda, ou positivo ou negativo. Então, isso são essas retas, né, para n igual a 0, 1, 2 ou menos 1, menos 2, são essas linhas onde eu coloquei a curva mais grossa para representar que aqui a onda está dobrada. Tá? É uma interferência construtiva. Tá claro isso aqui? Está dando para acompanhar a álgebra aqui, a interpretação? Algum comentário, alguma pergunta? Ok, então vamos. Então você vê, então tem regiões especiais do plano onde a gente tem esse tipo de fenômeno que é a interferência construtiva. Da mesma forma, vão ter outros lugares que vão ser outras retas que estão no meio dessas daqui, onde a interferência é destrutiva e a onda se anula totalmente. Então vamos ver isso. Então agora eu vou considerar aqui eu devia ter retas, né, que é y igual a x mais nπ sobre k, onde esse n agora não tem o zero aqui, eu devia ter, o n igual a zero está fora, né? N igual a zero é a reta x igual a y, que pertence à classe construtiva. Então aqui é y igual a x mais π sobre k, na verdade o n aqui é só ímpar. Eu devia ter escrito isso aqui, esse n é sempre ímpar, né? Eu tenho π sobre k, 3π sobre k, 5π sobre k, ou o contrário. São linhas que estão entre essas que eu descrevi antes. Depois eu vou corrigir aqui, vou indicar que o n aqui é sempre ímpar. Então, nessas linhas, o que acontece é que eu tenho... Então, vamos fazer de novo, né? Quando y igual a x, dá um 2x, dá um kx, que é esse termo, o ômega t está aqui, e esse outro termo, o k cancela, mas não tem aquele fator 2, então esse 2 no denominador fica. Então eu tenho nπ sobre 2, e mesma coisa aqui, né? Quando x igual a y, cancela a primeira parcela, a segunda parcela fica nπ sobre 2. E isso aqui, quando o n é ímpar, dá zero, certo? Então o cosseno de π sobre 2 é zero, de 3π sobre 2 e assim por diante. Então, existem pontos desse plano, né? Se você estivesse no mar com duas ondas dessa transversais se interceptando, se você ficasse sentado nesses pontos aqui, você não perceberia onda nenhuma. O mar fica ali parado o tempo todo. Ele não se mexe, o valor da onda é zero. Então, essas são essas linhas pontilhadas, tá? Que estão, então, no meio das linhas onde a interferência é construtiva. Então, aqui fica tudo quieto, né? A água não se mexe, enquanto que aqui a água oscila com amplitude máxima, e conforme você vai de uma para outra, né, a amplitude da oscilação, então ela é máxima aqui, ela vai caindo, passa por zero, aí sobe, é máxima de novo, e assim por diante. Tá? Então forma esse padrão de interferência, e se você tivesse, então, um observador, né, que está querendo medir a amplitude dessas ondas nesse plano, por exemplo, isso aqui seria um plano de observação, então você veria ondas de alta amplitude aqui e zero aqui. Tá? Então isso aqui é o que... Ops, esse mouse está com problema. Então a gente vê esse padrão de interferência, isso aqui é chamado de franjas de interferência, né, que são regiões de máximo seguidos de regiões onde não tem onda. Então, se isso fosse feito com luz, você teria regiões brilhantes aqui e regiões escuras no meio, devido a esse processo de interferência. Tá claro isso aqui? Tem algum comentário em relação a isso?
Beleza, então. Então rapidamente, né, só repassando aqui para a gente ir para frente. Então, duas ondas, quando interferem, quando se sobrepõem, aparecem, então, regiões onde a interferência é construtiva e regiões onde a interferência é destrutiva e a amplitude da onda vai a zero. Então, isso aqui é o fenômeno que a gente vai observar nesses experimentos que eu vou mostrar para vocês agora. Então, tá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer alguns experimentos de reflexão de ondas por planos. Então, vou primeiro lembrar para vocês o que acontece quando uma onda, uma frente de ondas dessa bate num plano, tipo um espelho, né? Ela bate e é refletida, e depois a gente vai ver o que acontece quando eu tenho dois planos, né? Se esse plano fosse semi-transparente, então uma parte reflete aqui, uma parte bate e reflete no plano de baixo, como se fosse um cristal, e essas duas frentes refletidas nos planos diferentes interferem. Tá? Então, a gente vai encontrar coisas semelhantes àquelas que a gente viu no nosso exemplo simplificado. Então, primeiro, imagina que você tem aqui uma frente de ondas, está representada por esses dois tracinhos aqui, e essa frente de ondas é uniforme, então nessas barras eu estou indicando o máximo da onda. Então a onda tem uma crista aqui, diminui, outra crista aqui, e assim por diante. Então todo esse negócio vai bater no plano e vai ser refletido. Então o que acontece? Vamos olhar para essa figura. Esse mouse está... Eu tenho, então, vamos considerar essas duas componentes da onda, né, que compõem essa frente. Esse cara aqui, vamos pensar que são dois raios de luz, né, fazendo uma interpretação geométrica. Esse raio de luz ele bate aqui no espelho e é refletido, enquanto que essa outra parte aqui tem que andar um pouquinho mais e só vai ser refletida aqui. Então, o que eu queria mostrar aqui é que, apesar de ter essa defasagem, né, em que uma parte do raio da frente de onda bate primeiro e a outra não, isso não afeta a fase da onda. Não tem nada de estranho que acontece, não tem nenhum tipo de interferência que vai acontecer por causa disso. Então, e a ideia é a seguinte, ó. Então, esse cara vem, bate. Então, aqui está a região de máximo. Tá? Então, assim que essa frente de onda bate e é refletida, essa região de máximo ela vai andando, tá? E até aqui. Então, o tanto que ela demora para percorrer esse espaço, se ela tem velocidade v, é vt. Né? Vt é o tempo que ela demora para percorrer, isso aqui é o tamanho dessa distância aqui. Agora, esse outro ponto, que estava em fase, né, o ponto C que estava em fase com o ponto A, também era o máximo, ele tem que percorrer mais esse tanto e aí é refletido. Então, o que acontece é que o tanto que o ponto C tem que percorrer até ser refletido é exatamente igual ao tanto que o ponto A percorre até chegar até aqui, de forma que eles entram em fase novamente. E essa mesma frente de onda, esse mesmo máximo, a única coisa que acontece é que ele troca de lugar, né? O C estava em cima, o A estava embaixo, agora isso aqui inverte, o C vai virar o A que está em cima, o A vai virar B que está em cima e o C vai virar D que está embaixo. Mas elas chegam juntas lá. Então, como que a gente vê isso? Ora, considere esses triângulos aqui. Né? Então, isso aqui essa linha é perpendicular, então, ao plano de propagação da onda, certo? E aqui também. Então, tem a onda saindo, isso aqui é uma linha, uma frente de onda perpendicular ao plano de propagação. Eles têm um lado em comum, então, olha esse triângulo, né? ACD e o triângulo ABD, eles são iguais. Desculpem. Eles são iguais, né? Porque eles têm um lado em comum, que é esse lado AD, o comprimento AC é igual ao comprimento BD e ambos são triângulos retângulos. Então, esses triângulos são iguais e, portanto, o comprimento desse percurso de C até D é o mesmo comprimento de A até B.
Então, quando a frente de onda chega aqui, o ponto C chega aqui, eles chegam em fase e daí para frente eles vão para frente paralelos, né, e não acontece nada de diferente. A gente continua com a onda bonitinha antes e depois do espelho. Tá claro isso aqui? Tá claro o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Ok. Então, se não tem perguntas, vamos ver então como que isso muda quando a gente tiver dois planos de reflexão. Então, tá aqui. Então, isso aqui é o que a gente chama de reflexão de Bragg, ou refração de Bragg, quando a gente tem uma onda incidindo, por exemplo, no cristal. Então, isso aqui representaria o cristal, seriam os átomos do cristal. Eles estão arrumados em planos, e esses planos eles são semitransparentes. Então, a onda, parte da onda é refletida por esse plano, mas parte da onda passa e é refletida por plano de baixo. Parte ainda passa, vai para o terceiro plano e assim por diante. Mas vamos considerar só o efeito principal, que é a interferência entre esses dois primeiros planos, onde a intensidade da onda é menor. Cada vez que você vai para planos mais profundos, a intensidade do que passa vai diminuindo. Então, aqui é a mesma ideia de antes, só que é um pouquinho mais complicado. Então, eu tenho aqui a onda e seguindo. Aqui você vê essa barrinha verde onde está o máximo da onda, né? São aqueles planos de fase. Aqui está uma normal ao plano do cristal. Então, isso aqui é o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão, que são iguais. Tá? Então, vamos pensar em dois raios de luz, né? Um que bate no primeiro plano, um que bate no segundo, e a gente vai ver se eles vão sair em fase ou não do outro lado. Então, esse primeiro, essa parte da onda é refletida aqui, sai para cá. Eu estou chamando de θ barra o ângulo entre a incidência da luz e o plano do cristal. Tá? E a gente vai dar um nome para esse ângulo total aqui, que é I mais R, que é 2I, né, igual a R, que é o ângulo, eu vou chamar de θ, é o ângulo entre a incidência e a reflexão. Tá? Porque é isso que vai aparecer nos experimentos, vai aparecer medidas em função desse ângulo aqui, da incidência com a reflexão. Então, vamos ver se a gente entende essa figura. Então, essa parte da onda vem, é refletida para cá, igual a R, isso aqui é θ barra, isso aqui é θ barra. Muito bem. A parte da onda que é refletida no segundo plano do cristal, então vamos ver, no ponto onde a primeira onda é refletida e começa a sair, essa segunda parte da onda ainda está aqui embaixo. Ela vai ter que caminhar mais um pouco, refletir, voltar para cá, e aí ela sai paralela ao resto. Né? Essa distância então, que a onda de baixo percorre a mais que a onda de cima até ficar paralela com ela, é isso mais isso. Então, a partir daqui, elas estão ambas andando na mesma direção juntas. Então, a questão é, se essa onda aqui, por exemplo, de cima está com o máximo aqui, será que essa, depois de percorrer esse tanto a mais, também vai estar em fase, vai estar no máximo, vai estar no mínimo ou não? Ela vai interferir construtivamente ou destrutivamente ou de qualquer outra forma. Então, vamos ver como que a gente calcula isso. Então, esse ângulo é o ângulo θ barra, entre a incidência e o plano do cristal, que é o mesmo que está aqui de baixo, tá? Entre a frente de onda e a perpendicular. Tá? Esse ângulo é o mesmo que esse, que é o mesmo que esse. D, eu estou chamando a distância entre os planos do cristal, que é uma coisa dada pelo experimento, pelo tipo de cristal que você vai trabalhar. Então, esse tantinho que está aqui embaixo é D vezes seno de θ. Certo? O seno de θ é esse pedacinho dividido por D. Então, isso aqui é D vezes seno de θ. Como esse pedaço é simétrico, o quanto essa onda tem que andar mais
antes de encontrar com a sua vizinha lá de cima, é 2 vezes d seno de θ. Então, a gente chama isso aqui de diferença de caminho óptico, né? O quanto que uma onda percorreu a mais do que a outra antes de elas se encontrarem. E a gente vai ver que essas ondas refletidas, então, elas vão estar em fase com a onda que refletiu no plano de cima, se essa distância for um múltiplo do comprimento de onda da onda incidente, certo? Então, se o tanto que eu andei dá certinho um lambda, 2 lambda, 3 lambda, quando eu chego lá, eu chego em fase e as duas interferem construtivamente. Se eu estiver na metade do comprimento de onda, uma vai estar em cima, outra vai estar embaixo, elas vão se destruir, eu tenho a interferência destrutiva. Então, a condição para a interferência construtiva das ondas é que o ângulo de incidência tem uma relação entre o ângulo de incidência e o plano do cristal, a distância entre os planos e o comprimento de onda da luz. Então, dado D e dado lambda, que é a onda incidente, eu posso encontrar qual que é a incidência, qual que é o θ barra, tal que eu encontre a interferência construtiva. Então, eu posso imaginar que eu vou variando o θ barra. Então, se eu pego um θ barra onde a interferência é destrutiva, eu vou ver uma mancha escura. Conforme eu vou variando o θ barra até satisfazer essa condição, aparece uma coisa brilhante, porque a interferência é construtiva. Tudo bem? Perguntas? Estão muito quietos hoje aí. Podem ficar à vontade aí para perguntar. Diga lá, Luiz. Porque os θ barra da parte de baixo é igual da parte de baixo. Por que isso aqui é igual a isso? Vamos ver se a gente consegue fazer a geometria aqui. Então, olha só, essa direção de incidência, essa reta é perpendicular à direção de incidência, né? São planos da onda de mesma fase. Então, isso aqui é desenhado perpendicular à direção de incidência. Então, esse ângulo todo aqui é um ângulo reto. Então, esse de baixo é π sobre 2 menos θ barra, mas como tudo isso aqui é um ângulo reto de novo, isso aqui tem que ser θ barra, né, para somar π sobre 2. Tá? Então, θ barra, esse aqui que sobrou aqui embaixo é π sobre 2 menos θ barra. Então, para que tudo isso seja π sobre 2, isso aqui tem que ser θ barra de novo. Beleza. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade aqui. Isso aqui é simples, mas tem suas sutilezas também. Ok. Então tá. Então vamos lá. Então, dada então essa tecnologia toda aqui de ondas, a interferência de ondas, regiões construtivas, regiões destrutivas, e o fato de quando você tem reflexão por 2 planos, um plano semitransparente e um plano abaixo, então você vai gerar 2 ondas refletidas, essas ondas vão interferir, então a gente espera observar esse fenômeno de interferência entre essas 2 ondas. Então isso aqui é muito natural de acontecer com ondas, então se você faz isso com luz é uma onda, então você espera que isso aconteça. Agora, se em vez de incidir ondas aqui, você incidisse partículas, né? Partícula não interfere, partícula é partícula, bate, reflete. A gente depois vai fazer a famosa experiência da fenda dupla e vai ver a diferença das 2 coisas. Mas interferência é um fenômeno de ondas, fenômeno ondulatório. Então, se elétrons têm uma onda associada, a gente jogando elétrons aqui, a gente deveria ver também um fenômeno de interferência se essa natureza ondulatória for uma coisa real. Então, aqui é só um comentário adicional. Então, veja só, o θ barra é o plano, eu estou definindo esse θ maiúsculo como esse ângulo total aqui entre a incidência e a reflexão. E ele é 2 vezes
o ângulo de incidência, certo? Então, veja só. Incidência igual a reflexão, é que aquele θ é o I mais R, que é 2I, e eu tenho essa outra relação. Ó. 2θ barra mais 2I é π, porque é esse ângulo total aqui. Ó. Certo? 2θ barra mais 2I é π. Como eu estou chamando isso aqui de θ maiúsculo, 2θ barra mais o θ maiúsculo é π. Então, eu tenho uma relação entre o ângulo de incidência e reflexão, que é o θ maiúsculo, e o ângulo entre a incidência e o plano do cristal. Tá? A gente vai precisar dessa relação, porque esse θ vai ser o ângulo no experimento. Né? Eu jogo luz aqui e observo ali. A relação entre eles é o θ maiúsculo. Mas, para eu verificar a interferência, eu preciso do θ barra. Tá? Então, eu vou ter essa relação entre os dois, entre o θ barra e o θ que eu estou medindo no meu experimento. Ok. Então, aqui está esse famoso experimento de Davidson e Germer, foi feito em 1927. O Davidson ganha o prêmio Nobel também por esse experimento. Ele vai mostrar que, então, que se você fizer... É isso que a gente fez com um feixe de elétrons. Então, se você jogar um feixe de elétrons num cristal de níquel, cujos planos cristalinos eram bem conhecidos, e observar, então esses elétrons vêm, bate aqui, eu observo aqui um ângulo θ, então esse θ é o meu θ maiúsculo, né, entre a incidência e a reflexão que eu estou medindo, variando o θ, então, como isso aqui é elétrons, né, elétron vem, bate, elétron sai, eu meço uma corrente elétrica nesse detetor. A corrente elétrica vai variar conforme o ângulo θ. E ela vai variar de tal forma que é compatível com esse fenômeno de interferência. Tá? Então, vamos ver quais são os resultados que ele obteve desse experimento. Então, está aqui. Então, ele fez primeiro qual que é a corrente que ele mede no seu detetor a um ângulo fixo de 50 graus, então ele posiciona o detetor a 50 graus, mede a corrente que chega lá em função da energia cinética dos elétrons. E ele observa, então, que a corrente é máxima quando a energia cinética é da ordem de 54 eletronvolts. E aí, o que ele faz? Ele fixa, então, a corrente elétrica, né? Fixa a aceleração dos elétrons a 54 volts, então, fixa a energia em 54 eletronvolts, e varia agora o ângulo. Então, para essa energia fixa, ele vai mudando o ângulo do detetor e vai medindo a corrente detetada. E ele vê que ocorre o máximo a um ângulo de 50 graus. Tá, aqui é esse outro ele fez 50 graus, é compatível com esse daqui. Então, para ângulo fixo existe um máximo em energia, para a energia fixa existe um máximo numa posição angular específica. Tá? Então, vamos tentar entender esses resultados usando, então, o fato de que o elétron é uma onda. Vamos esquecer que ela é uma partícula e vamos pensar que ela é uma onda. Então, vamos lá. Então, novamente, aqui é um tratamento não relativístico. Então, primeiro, vamos achar que onda está associada com esse elétron. Então, o momento do elétron, raiz de 2me, o K aqui é o K, energia cinética. Então, vai ser 2 vezes a massa do elétron. Vamos fixar, então, a energia cinética a 54 eletronvolts. 54 vezes 1,6 10 a menos 19, para passar para joule. Raiz quadrada. Então, faz essa conta, vocês encontram 4 vezes 10 a menos 24 kg/metro por segundo. O comprimento de onda, portanto, associado a essa onda é H sobre P, então, constante de Planck, dividido pelo momento. Isso aqui dá 1,66 10 a menos 10, que é 1,66 angstrom. Tá? Então, o espaçamento entre os planos do cristal, aquele D da figura, né,
é 0,91 angstrom. Tá? Então, é da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda dos elétrons. Então, isso é uma condição importante para a gente observar a interferência, né? A onda tem que ter um comprimento de onda compatível com os tamanhos do seu experimento, né? Como distância entre planos ou, na experiência da fenda dupla, distância entre as fendas. Então, o comprimento de onda desses elétrons é 1,66 angstrom. O espaçamento entre os planos é 0,91 angstrom, ou 9,1 10 a menos 11 metros. E a gente tem essa condição de interferência. Então, se eu colocar aqui o lambda, comprimento de onda dos elétrons, espaçamento entre os planos vezes 2, dá 1,82, eu posso calcular qual que é o θ barra, onde eu tenho a interferência construtiva, certo? Isso aqui é a primeira franja de interferência, né? N igual a 1, naquela expressão que a gente deduziu. Então, o seno de θ barra está 0,9, ou θ barra igual a 65 graus. Então, notem que θ barra é o ângulo entre a incidência e o plano do cristal. Então, a gente precisa daquela formulinha para encontrar quem que é de fato o ângulo de incidência, né, entre incidência e reflexão. A gente encontrou o θ barra, quem que é o θ? Então, vai ser π menos 2 θ barra, vai ser o θ maiúsculo. Então, a gente faz essa conta aqui, π menos 2 θ barra, estou fazendo em graus, né? 180 menos 130, que dá 50 graus. Ou seja, para essa energia incidente, o máximo da onda refletida está ocorrendo exatamente onde a corrente elétrica é máxima. Então, você tem ali interferência construtiva, corrente elétrica grande, e se você sai desse ângulo, a corrente cai muito, porque você está tendo interferência destrutiva, e ali não, é como se não chegasse elétrons, né? Naquele ângulo, nesses ângulos. Desculpa, vamos olhar aqui, né? Para esse valor fixo de energia, então no ângulo 50 graus você tem o máximo, e conforme você sai do ângulo de máximo, você tem que a corrente cai, porque ali não chega ninguém. É como se tivesse as ondas interferindo, e aqui é aquela região do mar, né, onde você fica parado. Não tem nada lá. Então não tem corrente. Então a corrente, se a gente pensasse numa visão bidimensional, né, os elétrons saem para todos os lados, mas em alguns ângulos a corrente é intensa, depois a corrente é fraquinha, depois ela sobe de novo. Então são as franjas de interferência de elétrons, né? E isso aqui assim, é muito interessante. A gente vai ver o que de fato significa quando a gente fizer a experiência da fenda dupla, mas a ideia é que você vê o que é a onda dos elétrons, o que está interferindo, né? A gente está mandando um monte de elétrons, eles estão ali batendo no plano do cristal e sendo refletidos. Será que isso aqui de fato acontece porque os elétrons eles interferem, né? Um elétron se choca com o outro de tal forma que forma uma aglomeração nesse ângulo e no outro ângulo não. Quer dizer, não é uma questão de onda, é uma questão que os elétrons estão batendo no outro, tem um monte de elétron, e isso está gerando esse padrão. Então, poderia ser isso, quer dizer, isso aqui poderia ser interpretado como não tem nada a ver com onda isso aqui, é só um monte de bolinha, uma batendo na outra e resultando nesse padrão. Mas não é, né? Não é verdade. E esses experimentos, depois a gente vai ver um experimento com a fenda dupla, que é análogo, né? Você vai ter duas fendas por onde passam as ondas e vai ter interferência também. Esses experimentos podem ser feitos com um elétron de cada vez. Então, na verdade, não é que um elétron bate no outro, mas é o elétron, ele tem uma onda e ele interfere com ele mesmo, né? Ele realmente se comporta como uma onda, e essa onda, parte dela bate no primeiro plano, parte dela bate no segundo plano. É como se o elétron se dividisse em dois, né? Uma parte bate no primeiro, outra parte bate no segundo, e isso interfere. Então, realmente, o elétron vira uma onda, né? De alguma forma, ele se comporta como uma onda, e você tem esses fenômenos bem esquisitos, que são típicos realmente de coisa ondulatória acontecendo com partícula. Tá? Então, o Thomson
fez um experimento muito parecido, realmente bastante análogo, só que ele mediu essas coisas de uma vez só. Então, em vez de medir a cada ângulo, ele colocou detetores em todo lugar e conseguiu medir, né, a região de interferência construtiva e destrutiva e obter essas figuras super bonitas aqui que te mostram então as relações as regiões de alta intensidade e de baixa intensidade. E o Germer e o Thomson também ganhou o prêmio Nobel em 1920, um pouco depois, não lembro exatamente o ano, o experimento é de 1927, e esse Thomson é o filho do outro Thomson, o Joseph Thomson, que é o cara que descobriu o elétron. Então tem até uma coisa engraçada, que o pai dele ganhou o prêmio Nobel por ter descoberto que o elétron é uma partícula, e o Thomson, filho, ganhou o prêmio Nobel por mostrar que o elétron é uma onda, né, poucos anos depois. Então, os dois ganharam o Nobel em cima de propriedades do elétron. Tá, então, esses experimentos são bastante importantes, eles mostram então a realidade dessas ondas associadas à partícula. Essas ondas, então, a gente vai formalizar depois, vai chamar isso aí de função de onda, e eu vou fazer depois uns comentários a mais sobre isso. Perguntas aqui, algum comentário? Então, novamente, essa aula não vai ser longa, vai ser curta, daqui a pouco a gente já vai terminar. Na aula que vem, de quarta-feira, eu vou falar bastante sobre a experiência da fenda dupla, nós vamos calcular direitinho, fazer, mostrar como que é o experimento, fazer alguns cálculos de intensidade parecidos com o que a gente fez aqui, e eu vou mostrar também o resultado de um experimento mais recente com a fenda dupla, que é bem bacana, e mostra bem esse caráter dual de partícula e onda, de elétrons e de fótons e de tudo, né? Então tá. Então qual que o que se tira de conclusão dessas coisas aqui que a gente viu, né? Deixa eu só ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Ok. Então, vamos voltar para trás, né? Essas coisas todas tinham que ser interpretadas de alguma forma. E a interpretação que surgiu e que ficou por muito tempo, e que ainda hoje é uma interpretação bastante aceita, embora tenham né, coisas mais sutis que apareceram que complementaram isso, é a chamada de interpretação de Copenhagen dessas ondas. Foi basicamente proposta por Einstein, Bohr e Heisenberg. E a ideia é a seguinte: no caso da luz, né, no experimento de Planck, a luz, então, ela é um campo eletromagnético, né? Vamos pensar no campo elétrico particularmente, é uma onda, certo, que se propaga no espaço. Então, ela é um vetor, né? Faltou uma flechinha que eu disse, esse é um vetor. Então, em cada ponto de espaço, você tem componentes desse campo que oscilam no tempo e no espaço. Então, é uma onda eletromagnética. Dado o valor do campo elétrico, como que a gente calcula a intensidade da luz associada com essa onda? Então, uma onda de luz, qual é a intensidade dessa luz? Então, o valor da intensidade ele é calculado como uma constante, e aqui o que aparece é o valor médio do campo elétrico ao quadrado. A intensidade é proporcional ao quadrado do campo elétrico. Então, você pega essa onda, né, sei lá, pega um A cosseno de kx menos ômega t. Você eleva isso ao quadrado, tá? Então fica A ao quadrado, cosseno ao quadrado de kx menos ômega t. E você faz uma média, por exemplo, em um período de oscilação da onda. Tá? Então essa onda está sempre oscilando e você faz uma média. Então você vê, se você fizer a média do cosseno de ômega t, isso dá zero, certo? Porque o cosseno é positivo ou negativo. Positivo ou negativo. A média é zero. Agora, quando você toma um quadrado,
você tem A ao quadrado cosseno ao quadrado de Cauchy menos ômega t, cosseno ao quadrado é sempre positivo. A média disso dá positiva. Então, a média do cosseno ao quadrado, em particular, dá meio, né, da metade da amplitude. Então, se você quiser saber a intensidade da luz, ela é proporcional ao quadrado da amplitude da onda que está ali oscilando. E, em termos de interpretação de fóton, a gente diz, olha, a intensidade da luz numa certa região, por exemplo, numa cavidade, é o número de fótons que eu tenho lá dentro, certo? Então, se eu tenho uma onda com frequência bem definida, ômega ou mi, ômega é 2π vezes mi, é a mesma coisa. Então, eu tenho frequência ni, os fótons, os quantos de energia são de tamanho hni. Para que eu tenha essa intensidade, eu tenho um certo número de fótons, então eu tenho n vezes hni lá dentro, correspondente a essa intensidade. Então, por exemplo, acho que tem um problema da lista, que é para você calcular quantos fótons são emitidos por segundo numa lâmpada, por exemplo. Então, você tem a intensidade da luz emitida, né? Watts, que é energia por segundo. Então, se você transformar, você pega uma luz monocromática de 1 watt, então você tem a frequência da luz, você iguala NHNI a 1 watt e calcula N. Você vê quantos fótons estão sendo emitidos por segundo daquela luz. Então, se a intensidade da luz é bem baixinha, então você acende uma lâmpada bem fraquinha, certo? De forma que você só tenha um fóton. Então, a intensidade é tão baixa que ela é igual a 1 hni. Certo? Então, como que você interpreta esse negócio se só tem um fóton lá dentro? Aonde que está o fóton? Né? Então, a questão a interpretação foi feita da seguinte maneira. Quando você tem uma única partícula, esses valores, né, essas ondas que a gente está associando a essa partícula, elas são interpretadas como a probabilidade do fóton estar numa certa posição R no instante t. Tá? De tal forma que se você integrar essa probabilidade em todo lugar, então o fóton com certeza está em algum lugar, isso dá 1, que é o seu um fóton, mas você não sabe exatamente onde ele está. Então, essa interpretação foi passada para as partículas. Então, a cada partícula, a gente vai associar uma onda, que é uma função de x, y, z e t, uma função de r e t, e a interpretação dessa onda essa onda a gente vai ver que ela não necessariamente é uma função real, ela vai poder ser uma função complexa, de fato ela vai ser, em geral, uma coisa complexa no sentido de números complexos, e o quadrado dela, ou se ela for complexa, o módulo dela ao quadrado, vai ser a probabilidade da partícula estar na posição R no instante t. E quando a gente fizer o cálculo dessas funções de onda para, por exemplo, um elétron no átomo de hidrogênio, a gente vai ver que essas distribuições de probabilidade, elas não vão ser uniformes necessariamente, e elas vão estar associadas com aqueles orbitais atômicos que a gente aprende no colégio, né? O orbital P, o orbital S, vão ser as regiões de maior probabilidade de encontrar o elétron. Então, onde é que está o elétron? Não sei, eu não tenho mais essa informação. Essa informação é substituída pela probabilidade de ele estar em algum lugar a cada instante de tempo. Tá? Então, a gente vai depois desenvolver isso aqui com mais cuidado. Alguma pergunta? Vamos ver. Não entendi bem a história do porquê. Ah, tá. Por que interpretar a intensidade com probabilidade? Então, a ideia é a seguinte. Imagina que eu tenho, no problema de Planck, eu tenho uma cavidade com uma certa energia, uma densidade de energia lá dentro, então tem uma certa energia total eletromagnética dentro daquela cavidade. Certo? Então, aquela quantidade de energia que eu tenho lá dentro, eu vou interpretar. Então, imagina que eu tenho. Vamos pensar numa única frequência de luz. Então, eu tenho uma certa quantidade de energia associadas a ondas com uma frequência μ.
Então, essa quantidade de energia, na visão de Planck, ela é quantizada. Eu tenho, na verdade, um certo número de quantas de energia lá dentro. Então, se eu tenho, se HNI, sei lá, se HNI vale 10 e eu tenho uma energia 1000, quer dizer que eu tenho 100 fótons lá dentro. Então, eu interpretaria essa energia como sendo dividida em fótons. Agora, se eu abaixar essa energia de forma a ter um único fóton, então eu tenho uma partícula. Uma única partícula de luz, um quantum, tem um fóton lá dentro com energia NI, tem um HNI lá dentro. Associado a esse fóton, eu continuo tendo uma onda. Do ponto de vista ondulatório, eu tenho uma onda que tem valores em todos os pontos da caixa. Certo? Então, eu tenho um campo elétrico que é diferente de zero, que está ali oscilando em todo lugar da caixa, porque é uma onda eletromagnética, mas todo esse negócio, toda essa onda equivale a um fóton. Então, se é um fóton e o fóton seria uma partícula, eu, da minha concepção clássica, eu esperaria que esse fóton estivesse em algum lugar. Seria uma partícula andando lá dentro, batendo nas paredes. Mas a interpretação de onda diz que não. Olha, eu tenho um campo elétrico em todos os pontos. Então, como que eu concilio, que eu vou conciliar essa coisa do campo elétrico estar em todo lugar oscilando com a ideia que eu só tenho um fóton? Então, a ideia é que esse campo elétrico ele te dá a probabilidade do fóton estar em algum lugar. Tá? Então, por exemplo, no caso do campo Kx menos ômega t, se eu pego o quadrado disso, vai dar... Por que o quadrado? Porque é o quadrado que está associado com energia, com intensidade. Então, isso aqui seria um ao quadrado cosseno ao quadrado. Eu faço a média do cosseno ao quadrado dá meio. Então, isso aqui ficaria ao quadrado sobre 2μ0c, que não depende da posição nem do tempo. Ou seja, estaria me dizendo que a probabilidade de eu encontrar o fóton em qualquer lugar da caixa é a mesma, é uniforme. Então, o fóton pode estar em qualquer ponto ali dentro da caixa, com igual probabilidade em qualquer instante de tempo. Essa média, nesse caso, sim, não depende do tempo e nem do espaço. Então, mas eu só tenho uma partícula e ela pode estar em qualquer lugar. Agora, em outras situações, essas funções, essas ondas associadas às partículas vão ser mais complicadas. A gente vai fazer vários exemplos disso. Então, podem ocorrer regiões onde é mais provável a partícula estar e regiões onde é menos provável. Então, por exemplo, aquelas regiões de interferência destrutiva são regiões onde a onda é zero. Então, a probabilidade de um elétron aparecer ali é zero. Por isso que ali não tem corrente. Nos lugares onde a interferência é construtiva, a onda é alta, então a probabilidade de eu ter um elétron lá é muito alta e por isso que a corrente é grande. Mas então a gente associa a onda, que é uma coisa que está em todo lugar, com a partícula em termos da probabilidade de eu achar a partícula. Não sei se ficou um pouco mais claro. A gente vai voltar nisso várias vezes. Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Isso aqui basicamente acabou a aula. Tá? Eu vou fazer mais uns comentários na próxima slide e já terminou. Eu vou parar por aqui hoje e na aula que vem a gente vai ver a fenda dupla e vai começar a entrar em detalhes sobre essas ondas. Deixa eu mudar de slide aqui. E eu tenho essas observações para fazer, que são as seguintes. Primeiro, essa coisa que eu falei aqui, essa ideia qualitativa de campo elétrico, é como se o campo elétrico fosse a função de onda do fóton. Assim como aqueles cossenos seriam uma função de onda do elétron, que a gente, essas ondas que a gente está supondo aqui. Isso aqui eu estou desenhando como uma onda, mas é um elétron que está vindo aqui em direção ao plano. Então, eu estou pensando na onda associada ao elétron, fazendo essa coisa toda. E essa ideia toda veio dos fótons,
e dá a impressão que o campo elétrico é a função de onda associada ao fóton. E não é bem assim. Isso é um pouco mais sutil. Quando a gente for fazer, de fato, o que a gente chama de quantização do campo eletromagnético, a gente vai, de fato, introduzir fótons de uma maneira mais precisa. A gente vai ver que o fato do fóton ter massa de repouso zero traz umas peculiaridades aí na quantização do campo eletromagnético, e a função de onda do fóton é uma coisa bem mais sutil. Mas está associado ao campo elétrico, está associado, na verdade, ao potencial vetor do eletromagnetismo, mas a gente vai discutir isso mais para frente, só lá em Quântica 2 após. Mas a ideia qualitativa está ok. E a outra coisa é que, né, essa ideia também que nós estamos passando aqui, e que a gente vai insistir um pouco nisso até um pouco mais, que as funções de onda associada à partícula é de fato uma onda, né? Uma onda como se fosse uma onda mecânica, alguma coisa assim se propagando no espaço. Esse negócio não é bem assim, né? Essa é uma ideia que funciona bem quando você trata cada partícula individualmente. Então é como se cada partícula tivesse uma onda de fato associada, essa onda vem, bate no cristal e reflete e tudo mais, mas a interpretação, na verdade, é mais complicada. E eu só queria chamar a atenção disso nesse ponto. E uma ideia, um exemplo simples de quão complexo isso pode ser, é se você estiver analisando um sistema de duas partículas. Por exemplo, o átomo de hidrogênio é um sistema de duas partículas, tem o próton e tem o elétron. Então, se você quiser descrever a função de onda desse átomo, ela vai ser uma coisa que envolve duas coordenadas. A coordenada do elétron e a coordenada do próton. Então, você vai associar uma função de onda ao átomo, que tem essas duas componentes, e isso aqui agora não é mais uma onda comum, né? Isso aqui está no espaço de 6 dimensões. Tem x1, y1, z1 para o elétron, x2, y2, z2 para o próton, e você tem uma única onda associada ao sistema. Então, essa ideia de função de onda como sendo uma onda mecânica, ela não deve ser levada tão a sério assim. O que isso aqui vai interpretar é que o módulo quadrado desse objeto complicado vai dar a probabilidade de a gente encontrar o elétron na posição R1 e o próton na posição R2. Então, essa interpretação em termos de probabilidades é a que é mais apropriada. A ideia da onda é útil, ela é bastante útil para a gente desenvolver uma intuição, mas ela não é de fato correta, né, até as últimas consequências. Tudo bem? Mais algum comentário, mais alguma pergunta? É isso, a aula acabou. É isso que eu queria contar para vocês. Tem mais um slide aqui, deixa eu mostrar esse último slide, que são os personagens aí. Esse é o de Broglie, que ganhou o Prêmio Nobel em 1924. Ele ganhou o Prêmio Nobel, essa foi a tese de doutorado dele, por essa ideia de associar ondas e partículas, que acabou dando origem a toda essa ideia de função de onda e de quantização. E o Thomson, filho, ele ganhou o Prêmio Nobel em 1927, por aquele experimento de difração com elétrons, e o seu pai tinha ganhado o Prêmio Nobel em 1906, pela descoberta do elétron. Aqui a cara dos dois para a gente ver quem que eles são. Então, é isso por hoje. Refaçam essas contas todas. Isso aqui não tem nada de muito complicado, mas olhem essas figuras, né? E tentem entender direitinho a geometria, essas contas aqui também da interferência. Isso aqui é bacana. A gente vai nas figuras, eu vou mostrar umas outras figuras de interferência para vocês, onde as ondas, por exemplo, na fenda dupla, também são duas ondas que partem cada uma de uma das fendas, elas interferem. Então, as linhas de interferência construtiva e destrutiva vão aparecer, mas elas não vão ser tão bonitinhas que nem essa daqui, elas vão ser meio tortas, né? Porque
vão ser, as ondas são, né, são um pouco diferentes, né? Não são duas ondas ortogonais que se encontram, mas são duas ondas que partem das fendas e interferem. Mas essa ideia é importante entender direitinho, porque ela é a base de todos esses experimentos de difração. Então é isso. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade, ou pelo chat, ou por ligar o microfone. Nós temos tempo ainda, mas eu não vou avançar mais hoje, a gente deixa para quarta-feira para continuar. Ok, então acho que não tendo perguntas, vou então, encerrar a gravação e a gente se encontra na quarta-feira. Eu acho que na quarta-feira o password é o mesmo, acho que os dados não mudam, eu estou usando esse aqui, é o Zoom institucional, que não tem mais aquela limitação de 40 minutos. Se houver alguma mudança, eu aviso. Então, sempre dê uma checadinha no e-mail de vocês antes da aula, para ver se houve alguma mudança. Ok? Então é isso. Até quarta-feira e cuidem-se aí. Tem uma pergunta aqui. Professor, o senhor tinha comentado na semana passada sobre as avaliações disso. Então eu acho que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos manter a data da prova na data que ela está mesmo. E o que eu vou pedir como prova vai ser como avaliação, vão ser alguns exercícios da lista. Então, no dia anterior, eu mando um e-mail para vocês com alguns exercícios selecionados. Vocês fazem esses exercícios e me entregam por e-mail no dia da prova. Tá? Sem muito estresse. Vocês têm aí, essencialmente, o dia da aula, se não me engano, é uma quarta-feira. Então, vocês me entregando na terça-feira de tarde, se eu mando a lista para vocês. E vocês têm até quarta-feira, o fim do dia, para me mandar por e-mail o resultado. Quando vocês forem me mandar, dá uma olhada para ver se o que vocês escanearam ou fotografaram tá bom para ver, né? Está com uma qualidade razoável para eu poder corrigir. Tá? Mas as avaliações vão ficar assim, vão ser problemas à lista que vocês me entregam, eu corrijo e vale como nota. Mais alguma questão? Diga lá. Tem mais alguma coisa? Então, até qual lista? Eu vou avisar para vocês, com certeza até a terceira, tá? Eventualmente até a quarta, mas acho que até a terceira é mais provável, tá? Provavelmente listas 1, 2 e 3, acho que já tem bastante material, é bem provável que fique por aí. Da quarta lista em diante fica para a segunda prova. Eu vou mandar um e-mail direitinho. A data da prova, eu não me lembro de cor, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Só um segundo que eu já vejo para vocês. Prova 15 de abril. Isso, 15 de abril. Obrigado. Isso. Ok? Legal, gente, então. Obrigado a todos aí. Eu vou interromper a gravação e a gente